Nesse momento, vamos meditar na Palavra de Deus. E a reflexão dessa noite é sobre pedra de tropeço. Quando nós vemos uma criança, uma pessoa idosa ou qualquer pessoa tropeçando na rua, em geral queremos ajudar essa pessoa, queremos ser solidários a ela. Apesar de ter algumas situações, algumas pessoas que ficam rindo e achando engraçado aquela situação de alguém que tropeçou, caiu ou quase caiu naquela situação. Que não seja nenhum de nós esses que acham graça nessa situação. E nós vamos ver o que Jesus diz em Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2, quando alguma pessoa tropeça por nossa causa. Diz assim a palavra de Deus: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Em outra versão diz que é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Aqui, no livro de Lucas, rapidamente, o autor é Lucas, o único autor que não é judeu do Novo Testamento. Ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo segundo a sua visão. Lucas escreve para os seus leitores compreenderem que o Evangelho é para todos, tanto para judeus quanto para gentios. E ele é citado no Novo Testamento como médico amado. Lucas escreveu também o livro de Atos, além do Evangelho de Lucas, ele escreve também o livro de Atos, e mostra Jesus no Evangelho como o Filho do homem, Jesus como o homem perfeito. Então, esse é um breve panorama sobre o livro, fala bastante sobre parábolas, sobre milagres, sobre Jesus, homem nessa terra. E nesse contexto que nós lemos aqui, esses dois versículos, Lucas 17, versículo 1 e 2, Jesus está dando uma série de orientações aos seus seguidores, aos seus discípulos. E nós, hoje, somos discípulos de Jesus, ou devemos ser, ou queremos ser discípulos de Jesus Cristo. E assim como ele disse para os 12 que andavam diariamente com ele e para a multidão que também seguia, ele diz para cada um de nós hoje que temos procurado andar com ele, que estamos caminhando na sua presença, caminhando nele. E ele diz ali no versículo 1, é inevitável, disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável, vai acontecer, que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Então, isso vai acontecer, escândalos, pedras de tropeço, pecados que muitas vezes nós nos chocamos. E aqui no grego, a palavra escândalo, ela é shadalon, de onde se derivou a palavra escândalo para o português, que significa tropeço ou armadilha, símbolo daquilo que incita o pecado ou a perda da fé. É algo que vai levar alguém a perder a fé, ou a pecar, ou a cair, ou a esmurecer. Essa pessoa, ou essa situação, é uma pedra de tropeço. Como nós vimos lá no início, não é engraçado, não é legal que ninguém tropece e venha cair. E assim também é na vida espiritual. Não é legal que ninguém venha tropeçar, e muito menos por nossa causa. Então nós estamos num mundo corrompido pelo pecado. Isso é fato, o mundo jaz no maligno. O mundo, esse mundo que nós vivemos, entrou o pecado nele através lá de Adão e Eva, e nós temos esse pecado original, carregamos isso conosco, mas nós não somos mais escravos do pecado.
através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nós somos regenerados, nós somos justificados e ele não tem mais poder sobre nós. Mas esse mundo, em geral, ele está corrompido pelo pecado. E então vai acontecer situações embaraçosas, situações delicadas, situações de escândalos, a ponto de nós ficarmos perplexos com isso. Mas na continuação do versículo 1, Jesus orientando seus discípulos, dizendo que é inevitável por esse mundo que nós vivemos, Jesus continua: mas ai da pessoa por meio de quem esses escândalos acontecem. Ai da pessoa, ai daquele que leva, que é semeador de escândalo, que é uma pedra de tropeço para quem está ao seu redor, para a sua família, para o seu liderado, seja para quem for. Jesus alerta que vai ter, mas também alerta que não sejamos nós esse motivo de escândalo. Ele depois vai dizer ali que é melhor que fizesse algo terrível do que levar alguém a cair por meio desses pecados, de escândalos, de pedras de tropeço. O escritor, pastor, pregador Hernandes Dias Lopes tem uma frase que diz: os pecados do líder, e eu adapto ela para os pecados do cristão que tem o conhecimento da palavra, o pecado do cristão que tem o conhecimento da palavra, são mais graves, mais hipócritas e mais desastrosos. Eles são mais graves porque esse cristão ou esse líder, ele peca contra um maior conhecimento, com um maior conhecimento. Ele já tem conhecimento da palavra, conhecimento de Jesus, do Espírito Santo. Então, ele é mais grave porque ele tem o conhecimento e peca. Ele é mais hipócrita porque combatem aquilo que praticam. Então, o líder ou o cristão, ele pratica algo errado que ele normalmente combate. Fala mal daquilo, fala que não deve fazer, que é errado, que é pecado, e aí se torna mais hipócrita por isso. Diz que não pode fazer, mas faz. E ele é mais danoso, tem um dano maior, porque os pecados do mestre ou do líder são os mestres do pecado. E assim fazem o povo tropeçar. Ou seja, o cristão peca com conhecimento dos mandamentos, do Espírito Santo, e se torna mais grave. É mais hipócrita, pois combatemos tais práticas em público, combatemos na igreja, combatemos seja lá onde for, mas em público falamos que é errado e não devemos fazer, porém realizamos no oculto, onde ninguém vê, achamos que ninguém está vendo, porém muitas vezes nos esquecemos que Deus está sempre nos vendo. Deus vê todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Não tem para onde nós nos escondermos. Como diz no Salmo 139, se formos para o mais profundo abismo, lá Deus está conosco. Se formos para os céus, lá Ele está conosco, em todo e qualquer lugar e em toda e qualquer situação. Então não tem o que escondermos, nem onde nos ocultarmos diante da presença de Deus. Então, não combata algo em público e faça no oculto. Seja com uma pessoa, seja sozinho, seja o teu patrão não está vendo, seus pais não estão vendo, o líder, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo. E ele acaba se tornando, o pecado desse cristão ou desse líder, acaba se tornando mais danoso, pois não apenas ele cai, mas normalmente ele leva outras pessoas consigo. Ele cai, ele erra e leva seus seguidores, seus discípulos, seus amigos, seus parentes a caírem também por um mau exemplo, a caírem também por um mau testemunho. Então que venhamos dar bons testemunhos, que venhamos falar o que nós vivemos e viver o que nós falamos, o que nós pregamos. Que não venhamos ser hipócritas,
de falar algo e fazer algo totalmente diferente. Que venhamos fugir do mal e da aparência do mal. Sabemos que estamos à beira do abismo, muitas vezes nós temos esse entendimento, o Espírito Santo nos alerta que estamos caminhando para um lugar de perdição, na qual nós vamos errar, cair e pecar, que não devemos ir por aquele caminho. Muitas vezes caminhamos e chegamos à beira do abismo. Olhamos lá para baixo e vemos que tem um abismo muito grande. Mas, mesmo assim, por causa da vontade carnal, por causa dos desejos dos olhos, a concupiscência da carne, nós continuamos caminhando para aquele abismo. Parece que tem uma venda em nossos olhos, um tapão nos nossos ouvidos espirituais, na qual não queremos enxergar nem ouvir palavras de Deus, conselhos, e queremos viver a nossa própria vida. Queremos fazer da forma que achamos que devemos fazer ou como satisfaz a nossa carne naquele momento, sabendo que vai entristecer o Espírito Santo de Deus, e você que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida, vai ficar mal espiritualmente. Então, muitas vezes sabemos que estamos à beira do abismo. Por que irmos até essa ponta do abismo e achar que vamos conseguir suportar as tribulações, as tentações, suportar aquele pecado, como disse Deus a Caim, que muitas vezes está batendo a porta do seu coração? Cabe você se dominar. Claro que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, orando, jejuando, mas busque ajuda em Deus. Não continue caminhando para a perdição. A carne milita contra o Espírito diariamente. É uma luta travada diariamente. Que venhamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, como a Bíblia nos orienta. Que venhamos transbordar, nos embriagar da presença de Deus e negarmos os desejos da carne. Aquilo que muitas vezes a carne está pedindo, está clamando para você fazer, mas coloque ela subjugada embaixo e que o Espírito Santo de Deus venha reinar na sua vida. Fuja do mal e da aparência do mal. E continuando o texto, no versículo 2, que nós lemos, diz: seria melhor que ela fosse lançada no mar, que essa pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Então, os causadores de armadilhas e de escândalos, que são pedras de tropeços para muitas pessoas, Jesus diz que seria melhor que se lançassem no mar com uma pedra pesada, uma pedra de moinho, uma pedra redonda, pesada, que era usada para moer grãos no moinho. Então, aqui Jesus faz um comparativo forte para nós entendermos que um afogamento com essa pedra, uma morte com essa pedra de moinho, lançado essa pessoa no mar junto a essa pedra, ao redor do seu pescoço, tem consequências menos graves do que levar o outro a tropeçar e a pecar. Justamente por aquilo que nós já vimos, por ser mais grave, mais hipócrita, mais danoso, por levar outras pessoas a caírem, por falar em público que não deve fazer, mas fazer no oculto, e realizar com o conhecimento já da palavra de Deus, tendo o Espírito Santo. Então, olha que coisa terrível, que nós venhamos vigiar e orar sempre. Que nós não venhamos julgar aquelas pessoas que estão errando, que cometem o pecado e até um escândalo, mas que venhamos cuidar para não sermos nenhum de nós causadores desses escândalos. Vigie e ora. A Bíblia diz que quem pensa estar de pé, nem quem estar de pé, mas aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então cuide da sua vida espiritual, cuide do seu devocional, uma vida de oração, de leitura da palavra, de fugir do mal e da aparência do mal, em todas as áreas. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e nós venhamos
ouvir, estarmos sensíveis à voz de Deus e obedecer aquilo que Ele nos orienta. Não vale a pena alguns minutos de prazeres carnais e nos distanciarmos da presença de Deus no sentido de afastar espiritualmente de Deus por causa do pecado. Não vale a pena. Não há prazer maior do que estarmos na presença de Deus, do que vivermos uma vida de intimidade com Deus, com Cristo, caminhando com Ele. Então, aqui no versículo 2, Jesus dá essa orientação, que seria melhor que essa pessoa se lançasse no mar com uma pedra de moinho do que levar algum desses pequeninos a errar. E aqui pequeninos pode ser tanto crianças, mas convencionado o entendimento melhor seria de discípulos de Jesus, que começaram a seguir Jesus, pessoas que estão seguindo a Jesus hoje em dia na igreja, espiritualmente andando, estão ali numa vida nova com Deus, começando a caminhada com Cristo, e aí vem uma situação, uma pessoa, e fala algo, e faz algo terrível a ponto dessa pessoa a vir a tropeçar, a cair e não querer ou não andar mais com Cristo. Então que nós devemos estar atentos aos tropeços, sabermos que é inevitável que isso vai acontecer, mas cuide da sua vida, cuide da sua vida espiritual, não seja pedra de tropeço para ninguém. Para nós encerrarmos essa breve meditação, fique com esses 2 pontos. Primeiro, vão acontecer escândalos em nosso meio, em nossa sociedade, em nosso mundo, pois nós estamos num mundo corrompido pelo pecado. Então vai acontecer, muitas vezes até dentro da igreja, dentro da nossa família, vai acontecer que não venha a ser através de nós. E a segunda lição é que não venhamos ser causadores desses escândalos, pois o fim dessa pessoa, que é o causador do escândalo, será trágico, terrível, horrível. Então, cuide para não cair e para não levar ninguém a cair. Pense antes de falar, reflita, seja amoroso, seja paciente, não faça aquilo que você sabe que é errado, seja através do dinheiro, de bens materiais, através homem para mulher, mulher para com homem, através de tantas áreas que podemos errar, que nós devemos estar vigilantes. Os dias são maus, o mundo jaz no maligno, então vigie e ore. Amém? Que Deus venha completar no seu coração, que o Espírito Santo venha falar claramente aquilo que nós precisamos ouvir, que nós venhamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que fala aos nossos corações, Pai. Alcança cada vida que está ouvindo nesse momento, que ouviu essa palavra, Deus, que nós venhamos fugir do mal e da aparência do mal, que não venhamos ser pedra de tropeço para ninguém, Pai, mas que venhamos caminhar contigo. Nos guie, nos oriente, nos dê sabedoria, porque sem Ti nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não sabemos o que fazer e como fazer. Mas contigo, Pai, o Senhor nos guia, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, Pai. Nós te pedimos, por misericórdia, nos alcance, Pai, alcance as nossas vidas e nos preserve nesse mundo. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.